Custos fixos. Então, olha só. O preço de venda pode ser derivado do custo do produto e das despesas variáveis. Então, você consegue derivar aí a partir desses dois. A margem de contribuição diz respeito ao percentual do dinheiro que sobra. Esse dinheiro, no entanto, precisa pagar as despesas fixas. Então, parte dos custos vão para o produto e parte vão para a venda. Só que ainda tem os custos, a gente está chamando aqui de custos, né? Aqui, em vez de despesas. Os custos fixos. Olha só. Então, vamos considerar o seguinte dado. Meu custo de produto foi R$5. Meus gastos variáveis foi 30%. Minha margem de contribuição foi 20%. E meu preço de venda foi R$10. Como é que isso fica? Vamos visualizar isso aqui, tá? Preço de venda. 50% desse preço de venda foi meu custo de produto. Vendi por R$10, o custo de produto foi exatamente R$5, que é 50% de 10. 30% são meus gastos variáveis. Nesse caso aqui, seria R$3, né? Se a gente pegasse o preço de venda de R$10, 30% de 10 é 3. Sobrou 20%, que é R$2. Isso aqui é a margem de contribuição. Isso estou falando para a venda de um produto. Isso aqui tem que ser usado para cobrir meus custos fixos. Ah, professor, R$2 é muito pouco. Eu sei, mas eu não vou vender só um produto. Então, é exatamente isso aqui, ó. Eu quero saber se esses 20% vão ser suficientes para cobrir meus custos fixos, que são os custos que eu tenho, independente de ter produção ou não. Custo com aluguel, maquinário, enfim. Internet, eletricidade. Independente de ter venda ou não, né? Melhor dizendo. Ter venda ou não. Venda ou produção, na verdade. Olha só. Eu preciso saber o meu volume de venda. Porque, ó, eu falei para vocês, estou tendo de margem de contribuição R$2 a cada produto que eu estou vendendo. Se vai ser suficiente para cobrir meus gastos, vai depender de quantos produtos eu estou vendendo. E aí eu chego no outro indicador que é importante, que são as receitas de venda. Então, a receita de venda é igual ao preço de venda vezes o volume de venda. Se o preço for R$10, olha só como é que fica. Imagina que o meu volume seja 50. Então, estou vendendo 50 abacaxis. 10 vezes 50 é 500. Então, minha receita foi 500. Se o meu volume foi 100, 10 vezes 100 é 1.000. E assim vocês conseguem entender o conceito de receita e preço de venda. E volume de venda. Só que apenas um percentual dessa receita que vai ser usado para cobrir os custos fixos, que é exatamente o percentual da margem de contribuição. Então, eu vou pegar essa margem e multiplicar pela receita de venda. Ó. Se minha receita de venda foi R$500, e minha margem de contribuição é 20%, 20% de 500 é R$100. Isso aqui é 0,2, tá? Vou até colocar aqui, ó, 0,2 vezes 500. Quando você fizer essa operação, vai dar R$100. Aqui é 0,2 vezes 1.000. Quando você fizer essa operação, dá R$200. Por quê? Para você pode tirar uma vírgula daqui e tirar um zero daqui. Então, vai ficar 2 vezes 100, que é 200. Então, a receita de vendas que cobre é calculada a partir da forma. Por quê? Eu quero saber se esses R$200 é suficiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu chego no valor exato que é suficiente para cobrir meus custos fixos? Eu vou pegar essa margem de contribuição vezes a receita, que é isso aqui que a gente está fazendo aqui, tá? Esse aqui é MC vezes R. E vou igualar ao meu custo fixo. Se essa multiplicação aqui for igual aos meus custos fixos, significa que a partir dessa receita, desse volume de venda, eu já consigo cobrir meus custos fixos. E aí eu posso mexer nessa equação. Colocar o MC para lá, ó. Eu isolei a receita. Então, a receita vai ser igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição. Essa é a receita mínima para eu cobrir meus custos fixos. E aí eu também posso dizer que receita é igual ao preço do produto vezes o volume de vendas, aquilo que a gente acabou de ver. Então, eu vou colocar no lugar desse R o PV. E aí o P eu jogo para lá. Então, eu chego que o volume de venda que eu preciso para cobrir meus custos fixos é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição vezes o preço de venda.
Então vamos voltar ao exemplo. Imagina que os custos fixos de Joana é de R$300. E para quem está assistindo só esse vídeo, recomendo que assista a playlist que a gente mostrou todos esses dados, mostrando como calcula mercap, margem bruta, mais contribuição. Então a Joana ela tem um custo de R$300, um custo fixo. O preço do produto dela é de R$10, preço de venda, e a margem de contribuição é 20%. Qual o volume de venda que ela precisa para cobrir esses custos fixos? Então, eu pego a fórmula anterior. Eu coloco o custo fixo dividido por margem de contribuição vezes preço. No caso, o custo fixo aqui é 300. A margem de contribuição é 20%, que transformando o número ordinal dá 0,2. E o preço é 10. 0,2 vezes 10 é 2. Então, fica 300 dividido por 2, que dá 150. O que significa? Que a partir do volume de venda de 150 unidades, 150 abacaxis, no caso do nosso exemplo, a Joana passa a ter recurso suficiente para cobrir seus custos fixos. A partir desse recurso, ela, de 150, se ela vender 160, 10 unidades já vão ser destinadas a outros custos ou vira lucro, no caso ali das operações dela. Então, ela tem que vender no mínimo 150 para cobrir os custos fixos. Exercício 3. Considere uma empresa cujos custos fixos sejam de R$20 mil. E o preço de venda é de R$200. Então, dei essas informações para vocês. Calcule o volume de vendas necessário a partir da seguinte margem de contribuição. Então, eu coloquei aqui 10%, 15% e 22%. Essa aqui é a fórmula do volume que você precisa a partir da margem. Então, você vai pegar aí esses dados e vai chegar no valor. Pausa esse vídeo, faz os cálculos aí para você praticar. Depois você volta com o resultado. O nosso resultado é o seguinte. Se eu quero 10% de margem, se eu tenho 10% de margem de contribuição, eu preciso vender 1.000 unidades. Na verdade, se eu quero 10% de margem de contribuição. Se eu quero aumentar minha margem de contribuição, eu preciso vender menos unidades, só que eu vou vender mais caro, aqui, nesse caso, né? Então, o preço já é dado. Se eu quero 22% de margem de contribuição, eu preciso vender 445 unidades. É isso mesmo. Porque aqui eu tô tendo custo, porque aqui não está implícito os custos, por isso que acontece, tá? Quando eu tenho 10% mais de contribuição, significa que meus custos de produto são mais caros. E aí eu preciso vender mais para ter mais receita e cobrir meus custos fixos, exatamente isso. Então, percebam, são esses os resultados que a gente conta, se você encontrou esse resultado, está correto. Agora, pessoal, olha só, a nossa fórmula para o volume é essa. Só que a gente nessa aula quer isolar o preço, porque é uma aula que a gente está tentando encontrar preço de venda. Como é que eu vou encontrar preço de venda a partir da margem de contribuição? Então, volto o P para lá e o V para cá. Mas eu vou botar esse termo todo para lá e o V para cá. E aí, ó, a margem de contribuição é tudo isso aqui. O problema pode já dar mais contribuição, mas ele pode não dar. Pode dar o valor dos custos fixos, por exemplo. Eu vou pegar todo esse termo aqui e vou colocar no lugar de MC aqui. Então, ficou tudo isso aqui bem aqui, ó. Quando eu fizer... o que acontece? Eu tenho um P multiplicando por um monte de coisa aqui, dividido por um P. Matematicamente, eu posso cortar esse P daqui e esse P daqui, ó. E aí o que vai sobrar só é esse termo que está aqui em cima. Que ele sobrou bem aqui, ó. E eu continuei com o CV embaixo. Quando eu voltar para cá, ó, com esse termo, eu posso isolar meus P's. O C eu mandei para lá. Ele vai como mais C, tá? E até ele devia vir... ele devia vir em itálico. Deixa eu ver se consigo. E ficou aqui P menos DP. Aí eu isolo P aqui no lugar desse...
aqui, ó, no lugar desse P vai ficar no termo mais 1, já que isso aqui é positivo, e aqui vai ficar o menos D. E depois eu jogo o D para lá. Então ficou essa fórmula aqui. Aqui essa fórmula não tem mais contribuição, tá? Se eu desse a mais contribuição, a fórmula ia parar, na verdade o P ia ser outra fórmula aqui, ia ser essa aqui, ó. P igual, aí eu vou pegar esse valor aqui, vou colocar aqui, ó. Ou P igual a vezes MC, tá? Ia ser essa fórmula, que esse problema já desce a mais contribuição. Aqui é um problema que não dá mais contribuição, mas dá custo fixo, volume, custo de produto e despesas variáveis. Vamos ao nosso exemplo aqui, ó. Considere os seguintes dados. Então, tem o custo de produto de R$5, as despesas variáveis 20% e o custo fixo R$300. Calcule o preço necessário para o seguinte volume de vendas. Então, aqui eu quero calcular o preço em função do volume de vendas. Eu vou colocar para vocês, ó, 500 unidades, volume é unidade, 1.000 unidades e 1.750. Aí, essa aqui é a fórmula. Eu vou querer que vocês pausem esse vídeo e encontrem esses preços. Já encontrou? Então, vamos lá ver o resultado. Você tem aqui, ó, 500 unidades, tem que vender a R$7. Se for 1.000 unidades, você vai ter que vender a R$6,65. E se for 1.650, a R$6,45. Que é a ideia que a gente falou no exercício anterior. Para eu manter ali o meu custo fixo, aqui isso, a margem muda, mas para manter o custo fixo e o preço de venda, quanto mais unidade eu querer vender, mais barato eu vou ter que ofertar o meu produto. É uma questão de oferta e demanda clássica, né? Olha só isso aqui como funciona. Se eu começar a pegar essa equação e colocar diferentes valores para volume e preço, tá? E calcular a margem de contribuição a partir do que a gente ensinou anteriormente, a gente pode montar uma tabela com, se for 20, qual será o preço? Se for 50, qual será o preço? E assim por diante. E depois jogar isso aqui no gráfico. O que é que a gente percebe, pessoal? Quando eu defino um volume baixo, eu tenho que vender no preço alto. Se eu vou vender pouco, para eu cobrir meus custos fixos, eu tenho que vender caro. Conforme eu vá vendendo mais, eu consigo abaixar meu preço. Uma função logarítmica aqui, ó. Isso aqui para que é, pessoal? Para que eu cubra meus custos fixos, tá? Significa que a partir desse ponto, de cima desse gráfico, se eu, por exemplo, vender a R$10, eu vou colocar aqui R$8, digamos que R$8 eu conto exatamente 500. Significa que se eu definir R$8, eu vendendo mais de 500, eu já consigo ter dinheiro para além dos meus custos fixos, né? Ou então, se eu vender 500 unidades, mais acima de R$8. O interessante para o empreendedor é sempre ficar num ponto aqui de volume e preço que seja acima desse gráfico. Isso que eu quero falar para vocês, tá? Aqui, ó, se eu colocar o preço em função da margem de contribuição, olha o que acontece. O preço, conforme eu aumento esse preço, eu aumento a margem de contribuição. Isso é uma coisa tanto quanto óbvia. Então, se eu quiser vender por R$25, considerando que o meu custo de produto é 5, eu estou tendo 60% de margem de contribuição. Né? Também com os outros valores de despesas. Aqui que eu fixei em 20%. Então, tá aqui, ó, 20, 60. Agora, se eu quero vender a preço de R$6,44, que seriam 2.000 unidades, a minha contribuição vai ser muito baixa. Vai ser 2% só, porque está muito próximo do meu preço do produto. Tá? Então, eu aumento de forma exponencial isso aqui. Está mais próximo da função exponencial. Agora, se eu colocar mais contribuição em função do volume, eu tenho um gráfico muito parecido com o preço em função do volume. A mais contribuição ela tende a cair em função da quantidade que eu vendo. Quando eu vendo pouca unidade, eu tenho que vender caro com uma mais contribuição alta. Quando eu vendo muita unidade, eu posso vender mais barato com uma mais contribuição baixa. Então, a decisão
Por que eu mostrei todos esses gráficos? Você que está empreendendo, você tem que ver se isso é factível. Você conhece o seu cliente, a realidade do seu local. Então, por exemplo, professor, eu tenho que vender a R$8 o abacaxi, que é o exemplo da Joana. Quando eu plotar isso aqui no gráfico, R$7, eu vou pegar esse preço aqui. R$7, para eu cobrir meus custos fixos, eu vou precisar vender 500 unidades. Aí você sabe a sua realidade. Professor, é factível conseguir vender 500 unidades ao preço de R$7? Aí você pode dizer assim, não, porque meu concorrente está vendendo a 6. Então, eu não vou conseguir vender tudo isso. Eu consigo vender mais de 500. Se você não conseguir vender 500, o que é que você tem que fazer? Ver como é que funciona com outros preços. Tá? Aplicar aquela fórmula para encontrar esses valores aqui com outros preços. Para ver se, por exemplo, eu aumentar R$1 e pouco, R$1,20. Eu vou conseguir vender 200 unidades? Se sim, se eu conseguir vender mais de 200, melhor dizendo, porque tem que ser acima desse volume, tá? Esse raciocínio que eu estou ensinando para vocês agora. Você vai ver o preço que você vai ofertar, você vai ver se você consegue vender no mínimo isso aqui. Se sim, significa que você deve continuar com o negócio. O negócio faz sentido, porque você está cobrindo seus custos fixos. Vou entrar outras despesas, mas depois a gente vai falar sobre isso. Agora, se não, eu coloquei a 8,20, mas eu não consigo vender mais 200 unidades, significa que o negócio não é viável. Aí você vai vendo para todas essas faixas de preço, porque sempre que você for diminuir o preço, você vai ter que aumentar o volume de venda. Sempre que você for aumentar o preço, você consegue cobrir os custos com menor volume de vendas, mas você vai ter que ver o equilíbrio, aquilo que está factível com o mercado que você está atuando. Se não tiver factível nenhum desses valores, significa que o negócio não é rentável e você deve pensar em outro negócio. Faz parte, tá? E muita gente erra por justamente não ter noção de quando o negócio está sendo rentável ou não. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.